Oi, pessoal, boa tarde, como estão? Tudo bem? Hoje é segunda-feira e a gente está começando aqui mais um papo. Vou colocar o nosso título para fixar. Vamos fixar aqui. A gente está começando mais uma semana aí. O fim de semana veio gerando novos elementos, né, para a gente dialogar. E eu acho que é importante a gente ter em mente o que está acontecendo. Mas antes disso, eu queria agradecer às mais de 1.500 pessoas que têm seguido essa página no Instagram, às mais de 5.000 pessoas que têm seguido a gente no Twitter, e ao processo contínuo que a gente está construindo de fomentar esse debate e de construir uma lógica de conversa cada vez mais efetiva. É um prazer poder conversar com vocês sempre, né, de segunda a sexta, ressalvadas quaisquer emergências, e a gente está avançando nesse caminho. Para você que não me conhece, meu nome é Cleomar de Souza, eu sou analista político, historiador de formação, depois com mestrado em Relações Internacionais e doutorando em Política Comparada na Universidade de Brasília. Eu tenho também uma consultoria, que é a Dharma, que está aqui no Instagram, representada. Alguns dos parceiros entram aí vez por outra, Gabriela e o Matheus, que são meus parceiros lá na Dharma, de vez em quando prestigiam a gente aqui também. E essa é uma página de análise política e de diálogo pessoal com vocês para entender basicamente o que está acontecendo, como o Brasil tem se configurado nessa situação toda. E aí hoje, na segunda-feira, a gente tem como desafio, tradicionalmente aqui, tentar compreender quais são os encaminhamentos, né? O que aconteceu no fim de semana, como o fim de semana impactou de maneira fundamental os diálogos políticos dessa semana que se inicia e qual é o prognóstico que a gente tem para o correr dos dias, né? E hoje, em específico, eu creio que vale a pena falar um pouquinho das manifestações, os confrontos decorrentes, confrontos muito mais do ponto de vista político do que físico, né, por assim dizer, e como isso está mudando o jogo político. E aí, para a gente seguir esse papo, normalmente como funcionam as dinâmicas aqui? Eu faço uma fala e depois a gente vai respondendo as perguntas de vocês. E se vocês quiserem já começar a soltar as perguntas também em algum momento, eu peço apenas que você use a ferramenta de perguntas do Instagram. Você clica na interrogação e clicando na interrogação você consegue fazer esse diálogo, né? Manda para mim a pergunta e eu vou respondendo e a gente vai dialogando. Se você quiser também convidar ou mandar essa live para algum dos seus contatos, basta clicar nesse ícone do aviãozinho, né? Clica no aviãozinho, vai aparecer sua lista de contatos. Você clica, seleciona os contatos e a partir daí eles podem também participar do nosso diálogo aqui. Lembrando, nosso papo é sempre de segunda a sexta, às 12, né? Se tem alguma dificuldade, eu aviso, né, antes para vocês de que eu não vou poder participar do diálogo. E aí sim a gente vai tocando, tá bom? A primeira pergunta é, como vocês estão lidando com o isolamento? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma conversa aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma conversa, que eu estou sentindo essa necessidade da gente conversar um pouquinho como as dinâmicas do isolamento têm afetado a gente, né? É óbvio que todos nós temos a liberdade de sairmos de casa, mas tendo em vista o custo disso, né, em várias esferas, isso nos afeta um pouquinho. Então, acho que vai valer a pena. Estou pensando em convidar alguém para vir fazer esse papo e a gente falar um pouquinho de saúde mental, das dificuldades desse processo todo. Acho que seria interessante. Estava conversando até com uma amiga agora sobre. Bom, gente, vamos lá então. Então, o que é que nós vimos no último fim de semana, né? O fim de semana, na verdade, pelo segundo fim de semana seguido, nós vimos que ocorreram manifestações contrárias ao presidente da República. E isso tem dois elementos importantes. O primeiro é que desde o início da pandemia o presidente tem, né, politizado a abordagem da pandemia, tentado construir uma narrativa de escape de responsabilidade. Isso quer dizer, não sou eu, né? Eu não sou responsável, não sou eu que estou administrando as questões da pandemia, isso é atribuição dos governadores e prefeitos, tem uma decisão da STF e por aí vai, né? Efetivamente, essa ação
foi acompanhada também, de outro lado, de um posicionamento mais politizado, né, no sentido de que o presidente refutava a lógica do isolamento social, essa abordagem de desaceleração das atividades sociais e econômicas para combater a pandemia. E isso chegou a uma situação em que essa descoordenação entre o presidente e os governadores nos colocou no pior dos mundos. Isso quer dizer, o Brasil tem um número enorme de casos de Covid-19, o Brasil tem um número enorme de mortes em Covid-19, a gente está subindo a escadinha, né? A gente já está ali no pódio, no top 3 de falecimentos por Covid-19, e estamos, em algum sentido, presos nessa dinâmica onde a gente não sabe ao certo para onde ir, como navegar, o que fazer nesses processos. E aí, efetivamente, pessoal, o que nós temos? Nós temos que essa lógica de politização da pandemia foi fazendo com que, em determinado sentido, em algum momento do passado recente, as pessoas se estabelecessem a partir do estímulo dessa narrativa do presidente entre aqueles que iam para a rua nos fins de semana manifestar apoio ao presidente e, em algum sentido, contestavam a ideia de que o isolamento social era importante, de que não era hora para aglomerar, e aqueles que tinham ficado em casa. E aí o que acontece de súbito desde a semana passada e tem acontecido a partir de agora também? Mesmo aqueles que se opõem ao presidente estão indo para a rua. E aí nós temos uma situação em que a narrativa de banalização da pandemia é vitoriosa. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, em algum sentido, se construiu uma lógica e uma percepção de que, de fato, há causas para se ir à rua, mesmo em uma situação de emergência sanitária, entende? Então, o que nós temos aí? Nós temos que, mesmo aqueles que, em algum sentido, não apoiam o presidente da República, acham que a pandemia não é motivo mais suficiente para não ir à rua, porque, em algum sentido, eles se apurrinharam e estão indo à rua se manifestar. Turma, aqui em Brasília mesmo, o pessoal foi de máscara, distribuiu álcool em gel, falou para não se aglomerar, mas a questão fundamental é: quem ganha quando todos vão à rua? E aí a gente tem uma hipótese nessa live. A hipótese nessa live é que quem vence quando todos vão às ruas é a narrativa de negação da gravidade da pandemia construída pelo presidente. Entende? Significa dizer o quê? Olha, o presidente está desde o início dizendo: vamos para a rua, vamos fazer nossas atividades, vamos seguir nossa vida, blá, 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 blá. E isso, em algum sentido, criou uma lógica que efetivamente deu a grupos a favor do presidente e a grupos contrários ao presidente justificativas para irem para a rua. A justificativa de quem é favorável ao presidente é a da negação, da banalização, do dizer que é uma conspiração contra o presidente Bolsonaro, e se vai às ruas dizendo, né, que se apoia o presidente com outros tipos de comportamento, alguns que são até excessivos, né? Fechamento do Congresso, criminalização do STF, intervenção militar, coisas do gênero. O presidente faz um jogo dúbio, né, em que ele apoia a manifestação, mas diz que não apoia aquilo que é excessivo em termos de manifestação. E, de outro lado, nós temos que aqueles que são contrários ao presidente entraram numa situação em que eles se sentiram em uma espécie de sinuca. Criou-se um determinado receio de que não falar nada, de que não expressar nenhum tipo de descontentamento contra o presidente, os colocaria em uma posição de deixar as ruas para o presidente Bolsonaro, e à medida que você deixa as ruas para o presidente Bolsonaro, de fato o presidente pode fazer aquilo que quiser, né? Essa conjuntura bastante complexa e bastante difícil foi criando o quê? Foi criando uma lógica em que o confronto do ponto de vista de posições, não o confronto físico, a gente teve confronto físico na semana anterior, né? Mas o confronto de posições entrou numa espiral de crescimento. E aí ontem nós observamos em várias cidades brasileiras manifestações contrárias e manifestações favoráveis ao presidente, lembrando que durante a semana o presidente fez também alguns tipos de fala, de discursos que foram tanto quanto provocativos acerca daqueles que protestariam potencialmente contra ele, né? Dizendo, chama-se a polícia, usa-se a Força Nacional, faz-se uma espécie de construção de um confronto narrativo que é muito particular e muito particular e muito próprio desse jeito Bolsonaro de ser presidente da República. O que nós vimos ontem, infelizmente? Com raríssimas exceções, um número de confrontos e conflitos muito baixo Brasil afora, né? As manifestações, mesmo não sendo organizadas por partidos políticos, transcorreram em sua maioria com bastante paz, com bastante calma, com bastante qualidade, e isso em algum sentido fez com que
se pudesse avançar na construção desse movimento que mexeu com o Brasil no dia de ontem. O fato, fundamentalmente, é que, em paralelo a essa tomada das ruas por grupos antagônicos e favoráveis ao presidente, a gente tem um outro movimento acontecendo, que é o movimento do ponto de vista das instituições. Que significa dizer o quê? O governo tem se blindado em termos de Congresso para tentar se proteger de um eventual processo de impeachment, lembrando que os elementos jurídicos de um processo de impeachment são muito importantes, mas a conjuntura final que leva à construção ou à abertura de um processo de impedimento contra o presidente da República necessariamente estão vinculadas a fatores políticos, né? Isso quer dizer o quê? Como as forças políticas se colocam, aonde elas estão, o que de fato elas fazem, como elas resolvem determinados problemas, tendências e questões e como elas interpretam o momento. E nesse aspecto, enquanto as ruas estavam tomadas só por aqueles que eram favoráveis ao presidente, havia uma percepção de vários tomadores de decisão que não havia conjuntura para iniciar esse tipo de diálogo. O que tem acontecido agora? À medida que as ruas vão se manifestando, o que a gente vai ter que observar nas próximas semanas é como o crescimento ou não, né, desse nível de manifestações pode alterar algumas percepções que estão postas sobre o governo Bolsonaro, sobremaneira aquilo que envolva, por exemplo, as medições de popularidade de apoio ao presidente, o ótimo bom, né? Porque o que a gente tem visto até aqui é que o presidente sempre mantém um ótimo bom entre 25% e 30%, né? E a avaliação negativa do presidente tem navegado do regular para o ruim e péssimo. A gente não viu ainda o esvaziamento do ótimo bom para o regular ou do ótimo bom para o ruim péssimo. O que a gente tem visto é o esvaziamento do regular e uma migração para o ruim péssimo, né? E, em algum sentido, esse apoio de 30% que o presidente ainda tem é uma votação que o coloca em um segundo turno de uma eleição, né? E ao colocá-lo em um segundo turno de eleição, a interpretação que se tem dentro das esferas representativas do legislativo, por exemplo, é que não há clima nem necessidade para criar um desgaste político e fazer um processo de impeachment, porque efetivamente não se tem nem a garantia de que o presidente não vá ser vitorioso numa situação como essa. E aí esse é um ponto que a gente deve ficar atento, porque aí vem o número de nomeações que o presidente Bolsonaro tem feito de membros do Centrão para fortalecer essa base são um indicador muito importante dessa construção e desse processo de angariamento de apoios, né? E, de outro lado, a gente vai ter que observar quais são as variáveis que vão confirmar esse apoio. Eu creio que, efetivamente, como eu vi o Lucas dizendo no Twitter, o Lucas de Aragão, um marcador importante dessas variáveis será a construção e a condução, né, daquilo que seja a interpretação dos vetos presidenciais pelo Congresso no decorrer das próximas semanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes dessa nova fase em que Bolsonaro construiu uma percepção em que ele, de fato, se aproximou do Centrão, Bolsonaro era o presidente com o maior número de vetos dentro da nova república, né? Vetos derrubados, tá? Isso quer dizer, como é que funciona esse mecanismo? O Congresso aprova uma lei, essa lei vai para o presidente sanciona essa lei e ele pode vetar pedaços de leis. E o Congresso tem o direito de derrubar os vetos presidenciais para que a lei funcione dentro daquela visão anterior. Nenhum presidente antes de Bolsonaro tinha tido tantos vetos derrubados como o Bolsonaro. Só que a diferença fundamental é que nenhum presidente antes de Bolsonaro tinha tido uma coalizão parlamentar tão ruim quanto a que Bolsonaro possuía no seu primeiro ano e 2 meses de mandato, né? Que basicamente envolvia o fato de que ele não construiu uma coalizão parlamentar, optou pelo confronto, pelo choque, né? A partir do momento que ele está se esforçando, que o governo está se esforçando por construir essa coalizão parlamentar, de fato, a necessidade fundamental é de construir, de verificar como isso se movimenta e como isso se manifesta no dia a dia da relação entre o presidente e o Congresso. Lembrando que o Congresso está votando remotamente, né? E essa votação e essas votações remotas mudam um pouco da dinâmica da relação entre o Executivo e o Legislativo. Mas,
Mesmo assim, a apreciação dos vetos presidenciais me parece ser um marcador interessante para ver até que ponto o Centrão, à medida que ganhou o cargo, está aderindo de fato à presidência Bolsonaro. Então, eu acho que esses são elementos importantes. E aí vem uma pergunta fundamental. E as manifestações tendem a crescer, né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que, de um ponto de vista estratégico, algumas decisões do governo viram combustível para as manifestações. E aqui, basicamente, uma decisão que vira combustível para as manifestações é a decisão que o presidente tomou, que o governo tomou. Eu não sei se foi o presidente sozinho que tomou essa decisão, então não posso ser leviano, mas o Ministério da Saúde, através da liderança do general Pazuello, que é o ministro interino da Saúde, decidiu mudar a forma como os dados da Covid-19 são divulgados. E isso cria mais um problema para o presidente. Significa dizer o quê? Além de toda a pressão pela dificuldade de administração da crise, agora há uma percepção ou uma acusação sobre a presidência de que não há credibilidade ou transparência na divulgação dos dados, porque o governo está querendo legislar em causa própria com informações que são importantes para todos nós, né? Isto efetivamente abre, na minha percepção aqui, um novo flanco, né? Um novo flanco de confronto. Leandro, ele foi efetivado, mas ele foi efetivado como ministro interino, tá? Na portaria lá do Diário Oficial da União ele está efetivado como ministro interino. E isso parece um tanto quanto complexo também, mas o fato é esse. E aí o que acontece? Você tem então, nesse processo, um novo ponto de confronto. E aqui vem, à medida que o governo opta por ter uma lógica menos transparente de divulgação dos dados, sempre haverá o risco de que, de fato, o governo, na tentativa de evitar um problema, crie outros dois. E, especificamente, aqui a gente está falando das interpretações que possam ser dadas em termos de lei de transparência, crime de responsabilidade e outros fenômenos jurídicos, tá? E aí, o entroncamento importante é saber se há, em algum momento, um cruzamento entre a variável jurídica e a variável política, e essas duas variáveis construindo determinado tipo de apontamento que leve a uma direção que gere mais complicações para o presidente da República. Eu creio, gente, tá aqui, são 12:18, né? Eu creio que com essa fala inicial a gente já pode papear, e aí eu vou passando para as perguntas e a gente vai debatendo em cima delas. Pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Isso. Primeira pergunta aqui da Gabriela Andrelino, né? Professor, esses movimentos que se levantaram nos últimos dias deixam o governo mais fraco? É uma pergunta muito boa, Gabriela. Assim, a gente não sabe ainda dizer se os movimentos deixam o governo mais fraco, tá? Porque, de fato, a gente tem que observar um outro fenômeno, que é a capacidade que esses movimentos que começaram a ir para as ruas nas últimas 2 semanas aglomerem pessoas. E aí tem um ponto importante nessa situação toda. Da mesma forma que as manifestações de apoio ao presidente nunca conseguiram levantar um grande número de pessoas, significa dizer o quê? Você nunca teve 100 mil pessoas nas ruas, e você não teve 100 mil pessoas nas ruas, por quê? Porque as pessoas estão com medo da pandemia, né? De outro lado, você tem também o fato de que as manifestações contrárias ao presidente, essas pessoas também estão se arriscando, porque esse é um ponto importante. E vamos lembrar o seguinte: quem apoia o Bolsonaro vai nas manifestações de apoio ao Bolsonaro. Quem não apoia o Bolsonaro vai nas manifestações de oposição ao Bolsonaro. Mas potencialmente a doença vai nas duas manifestações, né? Isso quer dizer o quê? Há o risco de pessoas assintomáticas estarem nas duas manifestações. E isso pode aumentar o número de contágio, o número de casos, o número de óbitos. A gente teria que ter um estudo, eu acho que não há um estudo para avaliar esse impacto. Se ele existir, eu gostaria de conhecer, e se alguém tiver aí pode me mandar, que eu vou ler e divulgar com prazer. Mas o fato é, há um receio em pessoas em ambos os lados de que a participação efetiva em manifestações gere para si mesmas o risco de serem contaminadas pela doença, né? Então isso, em algum sentido, tem arrefecido a ida às ruas das pessoas. O ponto fundamental aí é que me parece que, à medida que a gente está falando que as pessoas estão indo às ruas também contrariamente ao presidente, o presidente tem um ponto importante, que significa dizer o quê? O presidente, desde o início, quer politizar a pandemia e quer polarizar as interpretações sobre a pandemia.
E a gente tem sempre dito aqui nas lives que o importante era ter consenso, né? E o único consenso que o presidente queria era o da negação barra banalização da Covid-19, que seria dizer o quê? A doença não é grave, não vamos parar as vidas, vamos continuar fazendo as coisas. E aí olha que entroncamento interessante. À medida que as pessoas que não apoiam o presidente também vão às ruas, a ideia de banalização e a ideia de que a pandemia não é grave ganha força. Porque de fato, e aqui eu vou fazer referência a um vídeo do Emicida. Se você não assistiu o vídeo do Emicida, assista, né? Em que ele dá os motivos para não ir à rua. E o motivo é sanitário. Está dizendo, olha, a doença está aí, gente. A gente vai levar a doença para casa. O ponto é esse, né? Então, isso acaba sendo também um componente importante para pensar nesses momentos, né? De como, de fato, essa polarização, essa ida de grupos de oposição ao presidente para a rua também favorece o lado do presidente, porque cria sobre ele um determinado tipo de elemento que fortalece a sua base, que é menor, mas que é mais coesa, né? Os 30% são menores que os 70%, mas são a cada dia mais coesos, né? E aí o presidente vai continuar alimentando uma narrativa de que seus 30% são suficientes para resguardá-lo de qualquer tipo de ação que geraria um impedimento das suas funções como presidente da República. Acho que esse é um ponto importante, tá bom? Obrigado pela pergunta. Vamos aqui na próxima. Pergunta da Lidiane. Obrigado, Lidiane. A coalizão do presidente. Antes tarde do que nunca ou tarde demais para ajudar o governo? Lidiane, a pergunta é muito boa. De fato, o que a gente tem é que em algum momento Bolsonaro ia ter que enfrentar o choque de realidade, né? Choque de realidade este representado, sobretudo, pelo fato de que em um país pluripartidário é bastante difícil governar em tempos normais sem o suporte de uma coligação eleitoral, né? Porque essa coligação ajuda a pressionar nas pautas e agendas que são de interesse do governo. Me parece que, à medida que o governo entendeu isso, de fato, nós passamos a visualizar uma situação em que o presidente ou pessoas no entorno do presidente conseguiram entender que, olha, é agora ou nunca. E por quê? Porque a situação de pandemia colocou o presidente num nível de isolamento muito alto e esse isolamento gerou uma série de complicações adicionais a um modelo de gestão que já é complexo. O que eu estou querendo dizer? Democracias representativas são feitas para você governar a partir da construção de consensos. Uns consensos são fáceis, outros são difíceis. Quando você quer governar só na ideia do confronto e do embate, efetivamente cria-se um novo problema, que é a roda do confronto constante é muito desgastante do ponto de vista energético, né? Ela cria muitos elementos que vão, de fato, fazendo a roda girar e alimentando uma espiral que, em algum momento, alguém vai ter que pedir para sair, né? O que acontece hoje? A forma como o presidente tem tentado agir ele tem um jogo duplo. De um lado, esse discurso de confronto para manter a base coesa e, de outro, né, a montagem de uma coalizão parlamentar para blindá-lo de eventuais problemas que ele tenha por alguns equívocos institucionais. Então, eu creio que nesse momento, se o apoio se tornar robusto, ele ajuda mais que atrapalha, tá bom? Obrigado. Vamos lá, próxima. Vamos aqui. Estou tentando pegar as que foram feitas antes, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui. Os agentes, pergunta do El aqui, os agentes políticos serão combustível para que aconteçam mais manifestações favoráveis ou contrárias? Então, esse é um ponto interessante, meu velho, porque tanto as manifestações favoráveis quanto as manifestações contrárias, elas têm a participação dos atores políticos, né? Os agentes políticos estão lá, o presidente, o general Heleno cumprimentou ontem uma turma aqui, né, na esplanada, os agentes políticos estão lá. Mas, em algum sentido, elas têm um componente de articulação muito baseado em redes sociais e em lideranças diluídas, né? Você tem até no caso dos manifestantes que apoiam o presidente o surgimento de novas lideranças, né? Tem aquela moça que ofendeu o Alexandre de Moraes, tem os blogueiros, essa turma tem criado componentes para estimular a participação desses grupamentos.
No movimento de oposição, talvez como um diagnóstico das próprias dificuldades que a oposição tem tido nos últimos tempos para construir uma lógica de consenso acerca de como abordar a pandemia, de como abordar o presidente Bolsonaro, isso é mais diluído. Vamos lembrar o seguinte: as manifestações nascem em São Paulo, sobretudo, a partir de articulação de torcida organizada. O que mostra, em âmbito político, um empobrecimento da capacidade de liderança da representação, né? Que seria dizer o quê? Se as representações estivessem fortes e efetivas, a manifestação ia surgir via partidos, via sindicatos, via outras forças tradicionais. Mas não, ela surgiu de onde? Ela veio das torcidas organizadas, e aí, a reboque das torcidas organizadas, estão chegando os movimentos sociais, estão chegando outras forças que estão se agregando a isso. Então, eu creio que esse é um componente importante, porque aí desde 2013, o que a gente tem? A gente tem um marcador que é as manifestações meio que explodem por combustão espontânea, né? Vamos lembrar do não é pelos 20 centavos, e que foi quando o Bolsonaro percebeu que ele teria uma chance de ganhar a eleição. E aí, especificamente, Bolsonaro não foi um produtor das manifestações de 2013. Bolsonaro é um leitor e um produto das manifestações de 2013. O que Bolsonaro em algum momento consegue fazer é articular uma rede de militância digital que, 1 ano e meio antes da eleição, como o professor Rodrigo Prando disse ontem, para quem assistiu o debate que a gente fez no My News, 1 ano e meio antes da eleição, o Bolsonaro já estava sendo chamado de mito nas redes sociais, sem ter proferido um discurso, né? Sem ter feito um palanque. Então, assim, e por quê? Porque ele conseguiu fazer uma leitura e aproveitar o espírito do tempo. E eu acho que essa é uma expressão interessante. O espírito do tempo é aquilo que move as pessoas, né, em termos de consenso. E aí a gente precisa entender, nessa atual conjuntura, qual é o espírito do tempo. Nesse atual momento, a gente tem uma narrativa de confronto. Você tem aqueles que apoiam o presidente, que estão na ideia de que se nega a realidade, se nega o fato da pandemia e se aposta todas as fichas num confronto, que é bem e mal, comunismo, ou seja lá o que for. E de outro lado, se iniciou um processo de manifestação continuada contra aquilo que se consideram condutas impróprias do presidente da República, mas essa manifestação ainda está diluída, né? Ela vem com a ideia de somos a favor da democracia, somos contrários ao racismo, mas está diluído, ainda não está muito concreto. Eu creio que o desafio para qualquer movimento que queira se colocar nesse exato momento é criar algum tipo de âncora que faça com que as pessoas, entre terem que escolher sair de casa ou ficar em casa, escolham a possibilidade de fato ir para a rua assumindo esse risco. E a gente tem visto que isso está acontecendo. A questão fundamental é observar, primeiro, o diálogo que essas manifestações, sobretudo de oposição, vão ter com as autoridades policiais, Brasil afora. Isso é uma variável importante, né? E a gente torce para que não tenha confronto. Como eu já disse aqui várias vezes, a minha posição é que ninguém devia estar na rua, mas as pessoas estão e elas têm esse direito. O problema é que isso tem um custo de saúde, né? E, efetivamente, se você vai conseguir construir uma onda muito forte de movimento político que tem algum impacto nos processos institucionais. Porque aí, me parece, meu velho, que as manifestações são combustível para os agentes políticos e os agentes políticos podem em algum momento virar combustíveis para as manifestações. Mas eu acho que a relação é da rua para os palácios, é da rua para os congressos, e aí depois diferente, depois no sentido inverso, tá bom? Obrigado pela pergunta, cara. Vamos aqui, mais uma. Vamos aqui. Boa pergunta, Milano. Será que as tão criticadas redes sociais hoje são a melhor forma de manifestação política? Então, meu velho, tendo em vista o momento de pandemia, as redes sociais têm a sua validade, né? E eu creio que tem um grande desafio em termos de pensar mobilização, militância e posicionamento político em redes sociais, porque a gente tem a questão da atuação dos bots, né? Os robôs que ficam subindo hashtag, construindo mensagem, construindo fluxo de informação, tudo isso gera muito mais confusão interpretativa. Mas eu creio que, de fato, também a gente tem que levar em consideração o fato de que, efetivamente, vai ter gente que vai cansar das redes sociais e vai para as ruas. O ponto é que, quando a gente compara, o presidente Bolsonaro e seu grupo político são mais organizados em âmbito digital do que em âmbito de rua, tá? E eu acho que isso é importante, olha só.
Bolsonaro e seu grupo político gostam de dizer que tem as ruas. Isso não é uma verdade estatística. Né? Não é. E não é uma verdade estatística, primeiro porque 30 não é maior que 70, usando uma hashtag que está nas redes sociais. Isso é análise, tá? Não é posicionamento. 30% não é maior que 70%, então não tem as ruas. Segundo, as manifestações feitas em favor do presidente em ambiente de pandemia, elas são um ganho por mostrar que tem gente disposta a ir para a rua pelo presidente, mesmo na situação de pandemia, mas elas nunca de fato, nesse momento de pandemia, tomaram as ruas para você ver uma multidão. É o que eu gosto de dizer, quer entender o impacto de uma manifestação, veja as fotos. Fotos em plano, no mesmo plano, significa dizer que tem menos gente do que você queria. Fotos de plano alto significam dizer que tem muito mais gente do que você esperava. E a maioria das fotos, e aí a gente pode pegar o vídeo e as fotos célebres da última manifestação em apoio ao presidente, em que o presidente cavalgou em frente à manifestação, são todas fotos feitas de plano baixo. Então você vê a muvuca, mas se você olhar de cima vai ter o quê? 300 pessoas no máximo? Esse é um ponto importante. Né? Então eu creio que esse embate aí vai envolver também um avanço e uma maior organização desses grupamentos que são de oposição ao presidente no âmbito das redes sociais, sem contar com outros movimentos, tá, Milano? CPMI das fake news, investigação de fake news do STF, eventual criminalização das fake news e caça aos bots dentro das redes sociais, tudo isso são variáveis importantes que tem que entrar no cálculo político, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, meu velho. Gente, só um minuto aqui. Eu quero agradecer o Josué, que elogiou muito o My News de ontem. E quero dar boas-vindas à minha irmã, a Crene, que entrou aí agora. Bem-vinda, irmã. Vamos lá. Vamos aqui, tem mais uma. Pergunta do Leandro, né? A crítica pública do Olavo de Carvalho será suficiente para manter o ministro da Educação? PS, não sei escrever o nome dele. Abraham Weintraub, eu sei soletrar, mas provavelmente eu vou errar na hora de escrever, né? Então, a crítica do Olavo ao Bolsonaro pode ser interpretada de duas formas, tá, Leandro? E aqui eu vou tentar fazer isso dos dois jeitos. A primeira forma é, o Olavo rompeu com o presidente, né? E aí ele rompeu e o presidente vai ter que ir atrás para reconquistar esse espaço. A segunda interpretação que eu acho bem válida também, e é aquela que eu acredito que tem mais evidências encaixando, é que o Olavo acha que o Bolsonaro está radicalizando pouco. E aí ele faz um chamamento dizendo, você está radicalizando pouco e você esqueceu os seus amigos de antes. E aí o Olavo se coloca como um desses amigos de antes que se sente traído, né? E se sente traído pelas concessões que o Bolsonaro tem feito ao establishment político, sobretudo o diálogo com o Centrão e outros elementos, né? Eu creio que o rompimento é muito mais um chamamento para dizer, olha para mim aqui, porque você me deve muita coisa. E aí isso pode ter impactos no governo, como, por exemplo, a manutenção do Abraham Weintraub no Ministério da Educação. E aí há boatos, mas esse é um governo muito complexo para lidar com esse tipo de informação, mas há boatos de que o Abraham Weintraub vai pedir para sair. Eu não sei se isso é verdade, eu acho que está no campo especulativo ainda, tá bom? Obrigado pela pergunta, cara, espero ter respondido. Vamos aqui, tem mais uma aqui. Gente, se você faz mais de uma pergunta, eu vou sempre fazendo a sua primeira e tentar matar todo mundo que fez só uma para voltar em quem fez a segunda, tá? Aqui, começando uma segunda rodada. Lidiane, 6 meses de 2020. Como você define a conjuntura desse semestre? Nossa... Em uma palavra, vamos em uma palavra para a conjuntura desse semestre. Difícil. A conjuntura política desse semestre no Brasil é difícil. E é difícil por quê, Lidiane? É difícil basicamente porque me parece existir um teto da capacidade de governar mediante confronto do governo Bolsonaro, então ele está tendo que se realinhar. É difícil porque há um curto-circuito generalizado dos entes administrativos em todos os âmbitos, em termos de organização de uma resposta efetiva à pandemia, né? Ontem eu vi uma entrevista do ex-ministro Mandetta em que ele usou uma expressão que eu achei genial, que ele disse que a grande questão é que a pandemia se manifesta no Brasil de forma heterogênea. E a falta de uma articulação central, que poderia ser muito bem simbolizada pelo governo federal nesse sentido, impediu uma resposta eficaz.
né? Porque o Brasil é muito grande e há momentos de picos sazonais. Isso quer dizer, a gente tem que trabalhar a ideia de Brasil como Brasis em termos de pandemia e saber que as regiões têm picos diferentes, né? E isso não foi, e essa articulação não foi feita. O resultado fundamental é que a gente tem uma situação muito complicada, e aí a Paulette, que entrou aí, usou o termo caótica, que também é interessante, é bom, né? A conjuntura é muito difícil. E é difícil porque há um estímulo por diversos atores para que a gente tenha o pior dos mundos, né, em termos de diálogo institucional e também, de outro lado, alguns atores que não querem assumir responsabilidades nesse processo. Eu acho que esses são elementos que caracterizariam a conjuntura nesses 6 meses de 2020 como difícil. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, mais uma. Aqui eu tenho mais uma. Vamos aqui, né? Pergunta muito legal. Em tese, quem manifesta contra tem maior consciência da pandemia. Como fazer para demonstrar esse descontentamento? Rapaz, essa é uma pergunta excelente, né? Eu creio que os movimentos no Brasil nesse fim de semana, talvez por redes de diálogo ou por aprendizagem via redes sociais ou por ver TV, não sei. Os movimentos sociais nesse fim de semana, pelo menos eu vi isso em Brasília muito forte, vi também dizendo que em São Paulo e em Belo Horizonte aconteceu. A turma tentou dar orientações de saúde pública. Isso quer dizer, aqui em Brasília tinha gente com garrafa de água e sabão para as pessoas lavarem as mãos durante a manifestação. Tinha gente com álcool em gel, distribuindo álcool em gel para as pessoas passarem nas mãos, e o pedido para que todo mundo usasse máscara de proteção, né? Em São Paulo, me parece que isso aconteceu também. Pediram para que todo mundo usasse máscara de proteção, passasse álcool em gel e tal. A grande complicação, e esse aí é o meu ponto, mas eu entendo que a conjuntura do ponto de vista emocional faz com que as pessoas tenham reações emocionais, é que de maneira efetiva o ideal seria que ninguém estivesse na rua. Esse não é o momento para estarmos na rua, porque nós estamos no meio de uma tragédia sanitária, tá? Como demonstrar essa insatisfação em um momento que você não pode ir para a rua? As redes sociais, como o Léo Milano levantou, são um elemento. Um outro ponto de ação, a construção de petições. Um outro ponto de ação pode ser também a manifestação via carta ou o que seja. E isso cabe para os dois lados, tá? Assim, para apoiar o presidente, para ir contra o presidente. A minha posição não é aqui, para deixar muito claro, eu não quero aqui que um dos lados vá para a rua para ficar doente. A minha posição é que nenhum dos lados vá para a rua até a gente passar essa tempestade. Mas eu sei que o componente emocional impede que isso aconteça, tá? Então o ideal é você se precaver o máximo possível e se cuidar o máximo possível. Lembrando que o Brasil já está no top 3 de número de óbitos em Covid-19 e que, infelizmente, a atitude do Ministério da Saúde de bagunçar a métrica dos números só criou mais um ponto de confronto para o governo, que já tem pontos de confronto demais. E eu falei isso ontem no My News, né? O governo tem um direito legítimo de querer verificar o número os dados. Só que tem jeitos e jeitos, e eu acho que o governo se equivoca com a estratégia. O governo podia ter convidado uma empresa internacional de auditoria e dizer, olha, esse pessoal aqui, que são os maiores especialistas em auditoria, vão ver os dados. Enquanto isso, o sistema funciona igual. Quando o pessoal terminar o trabalho, a gente atualiza. E aí pode ir para baixo e pode ir para cima, porque esse é o ponto. Com o nível de subnotificação que o país tem, uma recontagem séria pode fazer com que o número aumente muito mais, né? Mas o governo não conseguiu transmitir uma mensagem até agora dizendo que a recontagem tem o objetivo fundamental de ser transparente. A mensagem, como foi interpretada, está passando a ideia de que o governo quer diminuir o número de óbitos na caneta. Isso aconteceu ontem, né? A primeira divulgação tinha mais de 1.024 horas, depois esse número caiu para 800 e alguma coisa. Então, assim, isso pega mal e isso gera um novo ponto de confronto, que é tudo aquilo que o governo não precisa. O problema é, o governo se construiu mentalmente a partir da ideia, a partir da mentalidade de que o confronto é bom. Mas o confronto é bom quando você tem vantagem. E aí, com a chegada das oposições nas ruas, não necessariamente o governo tem vantagem nesse confronto, né? Vamos lá.
Tem mais uma aqui. Uhul. Pergunta muito legal do Leonardo. Você acha que o uso de força excessiva em manifestações pelas PMs pode ser usada politicamente por Bolsonaro? Pode, sem sombra de dúvida, né? O que nós vimos ontem em São Paulo, que me deixou bastante tranquilo, para esse fim de semana em específico, foi que, ressalvados alguns pontos de confronto, a maior parte das manifestações, tanto favoráveis, mas principalmente as contrárias, lembrando do que aconteceu na semana anterior, contrárias ao presidente Bolsonaro, a live está realizada. Eu dei uma tapa no microfone. As lives realizadas, as manifestações realizadas ontem, a relação foi muito pacífica entre a polícia e os manifestantes contrários ao presidente. Mesmo porque houve muita comoção e muita preocupação durante toda a semana acerca do papel das polícias militares nesses processos, porque é a polícia militar que lida com manifestação. E me parece que vários governadores tiveram uma preocupação extra em termos de como a polícia se portaria nessas situações. E aí isso tirou talvez uma expectativa, né, que o presidente tivesse de que um confronto mais forte se realizasse. Agora, é importante ter em mente também, Leonardo, que os processos vão se desenvolvendo, né? A gente não sabe como as manifestações vão se colocar nas próximas semanas. Isso quer dizer, se elas vão morrer, se elas vão aumentar, porque as manifestações também estão vinculadas nessa onda global de manifestações pelo assassinato do George Floyd, né? E especificamente no caso do Brasil, a trágica morte por negligência do menino Miguel em Recife. Isso dá caldo, né? Isso dá caldo de cultura, isso sobe o volume do fogo que está alimentando a fervura, tá bom? Meu velho, meus amigos, minhas amigas, nós chegamos a 43 minutinhos de live, então eu vou iniciar minhas despedidas. Eu creio que eu varri todas as perguntas que foram feitas, né? E aí, amanhã, agradecendo ao pessoal que chegou aqui agora, e do João Pedro também, Lidiane, muito bem lembrada que eu tinha esquecido o nome do João Pedro. Peço perdão a ele e aos familiares, tá? Não foi proposital. Amanhã, ao meio-dia, para quem chegou atrasada, Lu chegou atrasada aí, amanhã, ao meio-dia, a gente está aqui de volta. Sejam sempre bem-vindos. Lembrando, essa live fica no IGTV e vai para o meu canal do YouTube. Tem uma galera entrando no YouTube perguntando: poxa, mas as lives não são no YouTube? Eu falo, não, a live é com a turma lá do Instagram, que já virou família e que está sempre apoiando a gente. Então, assim, pessoal, eu vou terminando por aqui. Tem uma última pergunta do Gustavo Aguiar, né? Gustavo, a gente pode trabalhar com essa pergunta amanhã, porque senão eu vou me embananar aqui com o horário. E aí, como você escreveu só agora, eu te respondo amanhã com todo prazer. Você mandando essa pergunta aí pelo direct, a gente faz amanhã, tá bom? Então, gente, nós vamos terminando por hoje. Gustavo, fica o convite para você estar aqui amanhã e a gente conversa sobre esse ponto que você levantou. Ao meio-dia, é um prazer estar com vocês. É sempre uma alegria estar fazendo esse debate. A gente está aqui com a melhor das disposições e ações para que a gente avance na construção de uma lógica que é análise mesmo, não é posicionamento de militância, a gente respeita os militantes de cada um dos lados, mas a nossa ideia aqui é fazer um exercício de análise política. Se você não nos segue ainda no Instagram, eu faço convite, nos siga no Instagram, nós somos mais de 1.500 pessoas já refletindo sobre isso. Nos siga no YouTube, nós temos lá um canal onde essas lives são colocadas para as pessoas que não têm Instagram. Siga a gente no Twitter, vem debater política com a gente. Lembre-se, análise não é conversa de bar e essa é uma live de análise política. Então, se você quer entender os fenômenos, você é sempre muito bem-vindo para se manifestar e todos nós aqui vamos fazer sempre esse diálogo respeitoso, tentando fazer pontes de diálogo entre todas as posições que hoje existem no nosso espectro político. Um prazer falar com vocês. Se puder, fique em casa. Se não puder ficar em casa, atenção ao distanciamento social, né? É muito importante. Lavem as mãos, cuidem dos idosos, cuidem de vocês mesmos e um beijão, até amanhã. Tchau, tchau, gente. Fui!